Judiciário. 54. Não se instituirá juizado de pequenas causas sem a correspondente implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária, preceito certamente inspirado no Estatuto anterior dos Advogados, na Lei 4.215, de 63, no que já previa como indispensável à administração da Justiça a participação do advogado. Por outro lado, senhor presidente, entendo que, na espécie, não há o conflito da regra do artigo 1º, inciso 1, da Lei Federal 8.906, de 4 de julho de 1994, com a Constituição Federal. Inexiste nesta qualquer dispositivo conducente a concluir-se que, em se tratando de pequena causa, de litígio revelado em pequena causa, prescindível é a presença do advogado. Ao cogitar da indispensabilidade do advogado, isto para que se tenha boa administração da justiça, o artigo 133 não contempla a exceção, caminho no sentido de indeferir a liminar, preservando a eficácia do preceito. Impugna-se, no artigo 1º, inciso 1, as expressões qualquer e juizados especiais. Transcrevo para efeito de documentação o artigo e a íntegra do inciso. São atividades privativas de advogado, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Quanto aos juizados especiais, de acordo com o inciso 1 do artigo 98 da Carta da República, já digo agora, serão criados pela União no DF, e também imaginava-se a continuidade dos territórios, e pelos estados. O teor do inciso versa sobre o provimento por juízes togados ou togados eleitos, a competência para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Nada se dispôs a respeito da capacidade postulatória, ao prever-se os juizados. Então, é dado concluir, pela incidência da regra linear do artigo 133 da Constituição Federal. Artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos termos da lei. Em suma, o texto constitucional consagra a necessidade de observação da capacidade postulatória, de a parte estar representada por profissional da advocacia, o que se coaduna até mesmo com o fato de se lidar, no processo, com o direito, no que, repito, possui institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, a escaparem do domínio dos leigos. Assim, voto pela improcedência do pedido formulado, mantendo, portanto, o inciso 1 do artigo 1º da Lei 8.906, de 94, tal como se contém, ou seja, revelando incumbir ao advogado, privativamente, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Senhor presidente. E observar o seguinte, quanto aos juizados especiais, esta norma do Estatuto está revogada. Por quê? Porque são posteriores. Federais. São posteriores. E quanto ao artigo 9º da Lei 9.099, foi declarado constitucional. Não, mas eu não alcancei a observação. O Estatuto da Advocacia Não, é sério, é sério, não alcancei mesmo. Eu pediria, Vossa Excelência, apenas um pouco de paciência para explicar-me, né, a razão. O Estatuto é de 94 e a lei...
A lei é de 95, mas a lei E quando declarado julgamos, constitucional. o fizemos em 94, antes, portanto, da lei de 95. E a lei, o Foi preceito. declarado constitucional o Constitucional. artigo 9º da lei dos juizados especiais. Que E no dispensa caso da a Lei presença dos 10.059, que é agora de Que é mais 2001, é mais recente ainda. Este dizem que há um Aí nós teríamos a inversão. ao ADIM com E devemos, o relator ministro Joaquim já não Barros. pode Eu nem gostaria- sequer eu gostaria- haver a inversão, porque ilustre foi advogado falou, declarado constitucional em processo Verdade, foi objetivo. verdade, foi. Em processo ADIM objetivo. 1539, relator ministro Maurício Correia, de 24 de abril de 2003, DJ, de 5 de dezembro de 2003. Presidente, percebo a observação e não posso deixar de reconhecer a plena procedência. No caso, nós tivemos um diploma posterior, a Lei 8.906 de 94, dispondo em sentido diverso ao contido nessa lei. E aí tivemos como que a revogação tácita, né? E o tribunal, em processo objetivo, como ressaltado pelo ministro Sepúlveda Pertence, proclamou a constitucionalidade, fiquei vencido. Juizado especial, lei ou emenda. Juizado especial, lei 9.099, artigo 9º. Faculdade conferida à parte para demandar ou defender-se pessoalmente em juízo, sem assistência de advogado. Ofensa à Constituição Federal, inexistência. Não é absoluta a assistência do profissional da advocacia em juízo, podendo a lei prever situações em que é prescindível a indicação de advogado, dados os princípios da oralidade e da informalidade adotados pela norma, para tornar mais célere e menos oneroso o acesso à justiça procedentes. Vamos ver na ata. Ausente, ministro Marco Aurélio. Fui salvo pelo Ausente, gongo, mas quase sempre primo pela coerência, né, já que o computador é único. Né? Não, e de fato, também no julgamento anterior, Vossa Excelência tinha se manifestado Aqui exatamente na nós mesma temos linha. realmente prejuízo, Excelência. Então, prejudicado com relação aos juizados especiais. De qualquer sorte, senhor presidente, o que eu gostaria de observar é que nós estamos diante de essa cláusula que diz que o advogado é imprescindível à justiça, é uma típica garantia institucional e tem sido assim compreendida ao longo do tempo. Tanto é que já é secular o reconhecimento da possibilidade de impetração de habeas corpus, a questão da revisão criminal, sem a participação do advogado. De modo que não me parece, e aí me parece que seria uma involução, consagrar essa orientação. É claro, é evidente, é necessário que haja essa participação sempre que possível, mas veja que há o bom exemplo da justiça trabalhista nesse sentido de permitir-se, sim, e oxalá que haja essa participação livre ou que haja condições de prover também a participação de advogados, especialmente no caso da assistência judiciária reclamada. Mas me parece que esse é um modelo, especialmente o modelo dos juizados especiais e agora dos juizados especiais federais, é um modelo exitoso e também informam os observadores da cena judiciária que aqui também está havendo, sim, uma participação efetiva dos advogados. Na verdade, os advogados estão tendo uma participação. Só que não é uma participação compulsória. E é preciso, desde logo, e esta lei é marcada por esse aspecto, é uma das leis, quando a gente a lê em todo o contexto, com as vênias devidas ao ilustre advogado Zé Guilherme Vilela, que aqui esteve, é uma dessas leis... Ministro Gilmar Mendes, Sim. não há necessidade de refutar o voto que proferiu, porque Não, está em segundo plano. Não é questão... Está prejudicado a matéria. Não estou refutando o voto de Vossa Excelência. É a consideração mais ampla. É a consideração muito mais ampla. Não, se tivesse que refutar, refutaria. Vossa Excelência sabe disso. Mas é uma das leis infelizes
no sentido de uma lei de perfil corporativo, de querer criar e pretender, nós já discutimos esse outro aspecto aqui, querer criar reservas de mercado. Não é necessário. O que se está a ver hoje nos juizados especiais federais é uma participação ampla dos advogados, a despeito de a lei não impor essa participação. Logo, o importante é frisar que aqui, diante dessa exigência do texto constitucional, que tem que ser valorada, nós estamos diante de uma garantia institucional que pode ser, sim, modelada. Nós temos a feliz história do habeas corpus aqui no Supremo Tribunal Federal. Recentemente, julgamos uma revisão, salvo engano, a revisão do caso do crime hediondo provocado por um preso. Ora, isto mostra a importância dessa construção, dessa modelagem institucional. Por isso que me parece que esse experimentalismo institucional que se faz a partir da própria atividade legislativa é extremamente positiva. Agora, mesmo quando, e vamos ressaltar bem, mesmo quando o legislador dispensa a participação do advogado, ele tem tido uma participação muito ativa, como dão os testemunhos, como indicam os testemunhos aqui da experiência no âmbito dos juizados especiais federais. Portanto, independentemente da prejudicialidade da questão em relação aos juizados especiais, eu gostaria de frisar essa natureza institucional que permite, sim, ao legislador esta construção em relação... Se as leis dos juizados especiais também tivessem dispensado no processo criminal. Mas não dispensou. Sim, mas não o fez. Agora, o mais interessante é que a lei posterior, que cuidou dos juizados federais, né, tem o seguinte dispositivo: as partes serão intimadas da sentença quando não proferida esta na audiência em que estiver presente seu representante, por aviso de recebimento em mão própria, a RMP. Parágrafo 1º. As demais intimações das partes serão feitas na pessoa dos advogados ou dos procuradores, né, que oficiem nos respectivos autos pessoalmente ou por via postal. No caso daqueles que atuem, né? Daqueles que oficiem. Daqueles que oficiem. Vierem a oficiar. Procuradores que oficiem. Né? Procuradores que oficiem, aqui se colou uma especificidade a essa referência a procuradores em se tratando, portanto, de pessoas jurídicas, né, direito público. Eu gostaria, senhor presidente... É interessante. Eu quero me filiar às ponderações do ministro Gilmar Mendes e dizer que todas essas considerações muito justas do ponto de vista metajurídico, também acho que encontra suporte na interpretação do próprio artigo 133. Porque a cláusula final, nos limites da lei, a meu ver, não pode ser restringida apenas ao segundo membro da oração. Isto é, não diz respeito apenas à inviolabilidade, mas diz respeito também à indispensabilidade. Isto é, as duas qualidades, tanto a indispensabilidade quanto a inviolabilidade, devem ser observadas nos limites da lei. E o que permite que a legislação, ao passo que esta norma retira da Constituição a possibilidade da competência legislativa subalterna em estabelecer esses limites. Antes que eu faça o advogado que está na tribuna, né, segue-se o artigo 10 da lei a que me referi. De fato. Um minuto apenas para terminar. E, de certa forma, complementar o que dissera há pouco. As partes poderão designar por escrito representantes para a causa, advogado ou não. O eminente relator, me permite? Pois não. Estou pronto sempre a ouvir os Vossa Excelência advogados. está querendo convalidar aquela norma que permite falar depois do relator? Se possível. O padre Leonel Franco, Excelência, dizia que muitas vezes o homem vive do que nega para não morrer do que afirma. Mas o inciso primeiro, senhora presidente, só um esclarecimento de fato, o pedido de declaração de inconstitucionalidade não se limita, no tocante ao inciso primeiro do artigo 1º, não se limita aos juizados especiais, não. Ela se limita à postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário. Sim. Eu agradeço a vossa. Isso tinha sido entendido, né? Na colocação inicial era exatamente essa.
Ministro Marco Aurélio, já eu penso na linha do voto originário de Vossa Excelência, sem a ressalva. E a convicção permanece. Isso, que a Constituição fez da advocacia uma função, na linguagem dela, a Constituição, essencial à jurisdição. E jurisdição aí, aliás, é essencial à justiça. E justiça aí não é poder judiciário, é evidente. Também não é valor filosófico, o valor da justiça. Justiça aí é, no rigor dos termos, jurisdição, prestação jurisdicional, capacidade de dizer o direito. E, coerentemente com essa essencialidade da advocacia no plano da função jurisdicional, veio o artigo 133, de modo absolutamente coerente, e disse que o advogado seria, como é, indispensável à administração da justiça, ainda uma vez o substantivo justiça como perfeito sinônimo de jurisdição. De maneira que a ressalva que se contém na parte final do artigo 133, nos limites da lei, eu peço vênia ao ministro César Peluso, para dizer que se refere exclusivamente ao tema da inviolabilidade. Sem extensão, portanto, à primeira oração que versa, não é, o tema da indispensabilidade da presença do advogado no mistério estatal, genuinamente, né, jurisdicional. É por isso que o advogado, no seu munus privado, todos nós dizemos isso, presta uma função pública. Porque se a jurisdição é função pública, genuinamente, virginalmente, né, depuradamente pública, e o advogado é essencial à prestação dessa atividade estatal, é porque ele cumpre, ele coexerce uma função pública. E a dignidade da advocacia está exatamente nessa coparticipação. Daí porque a Constituição fala 14 vezes de advogado, parece que 3 vezes de advocacia, numerosas vezes de conselho, não é, federal da ordem. Nenhum conselho federal mereceu da Constituição uma expressa menção. Pode ser esse o critério hermenêutico. Mas é evidente que eu estou extraindo esse apreço que a Constituição tem pela ordem, pela advocacia, há de pautar os nossos critérios interpretativos. A ADIM está prejudicada. Agora, aí sim. Aí eu concordo com Vossa Excelência. Aliás, o ministro relator também já concordou. Qualquer aí, o que resta? Esse qualquer inclui a corregedoria. Ninguém pode se dirigir à corregedoria da Justiça ser advogado. Mas é evidente que o Conselho, sentido é qualquer jurisdição. órgão. Tá dizendo qualquer É do plano órgão. da jurisdição. Qualquer órgão do Poder Judiciário. Nem jurisdicional não é. Qualquer órgão do Poder O direito Judiciário. de petição tem que ser exercido perante o judiciário. Levado ao pé da letra, nem para a secretaria não pode. Não pode chegar ninguém lá para pedir uma Mas se certidão. dá uma interpretação conforme, para deixar claro que isso é prestação jurisdicional, é no plano da jurisdição. Se refere Pode ao ser diferente. judiciário, né? Exato. Enquanto, evidentemente, investido do ofício judicante, não a órgão administrativo do judiciário, né? Do judiciário. Eu tenho Porque certeza. a referência, devemos considerar também a referência à postulação, que aqui tem uma ligação íntima com o próprio processo. Eu tenho certeza que o ministro Lewandowski está ansioso por lançar seu voto. O ministro Marco Aurélio já votou contra a impugnação a qualquer? Já Sim. no tocante ao vocábulo qualquer, mantenho... Declara constitucional. Mantenho intangível o preceito, né? E esclarecendo que o tomo no sentido compreendido pela própria norma, né? De se dirigir pleiteando ao próprio órgão enquanto Representante de parte. investido e Isso, representante enquanto de representante de parte. Senhor presidente, significa que nós Claro, vamos petição e direito de representação. estaremos superando, então, o entendimento hoje vigente para
à Justiça do Trabalho, para o próprio habeas corpus, para a própria revisão criminal, porque tudo isso passará a ter a necessidade da capacidade postulatória específica. Me parece que isto é um brutal retrocesso diante de uma norma de garantia institucional típica. Me parece, senhora presidente, que isto é extremamente Quanto ao habeas grave. corpus, o plenário decidiu no HC 67.390 que o caráter que tem de ação popular não foi afetado pela Constituição. O mesmo ocorreu E em também relação com a à revisão HC 72.981. Também quanto ao 791 da CLT, 791, é? Não, qual é a ADIM? Foi a ADIM? eu não me lembro a DIN, mas Não tenho lembro anotado. que Toda fiquei regra- vencido no toda regra plenário tem quando o exceção. tribunal concluiu pela constitucionalidade, né, e pela recepção, portanto, E há a um recepção. dado lógico. Eu não sei se foi em ADIM. Mas, ô, A ministro, excepcionar a presença do advogado em processo de habeas corpus. ministro É um Fuda, dado lógico. você se me permite, você fez referência a 1539? 1539. Acho que o tribunal afirmou textualmente que esta indispensabilidade não é absoluta. Assim, sem dúvida. Isso foi dito Por também isso, na revisão declarou. criminal Não é absoluto. 4.886 Isso pelo plenário. Constitucional, o artigo 9. Exatamente sob o Teve- fundamento de ele que essa teve norma que firmar constitucional a premissa do de que não seria não tem absoluta. caráter absoluto. Exatamente, como A consequência. inviolabilidade não tem caráter. Como consequência. Pois é, mas esta norma que está sendo impugnada retira este caráter relativo Facultatividade. da indispensabilidade. Com a própria intervenção. Isso é porque não vai permitir que outra norma, não permitiria que outra norma. Eu creio que a solução que foi dada na cautelar resolve o problema. Foi a interpretação conforme para excluir do campo de aplicação da norma as pequenas causas, justiça do trabalho, justiça de paz, e eu acrescentaria habeas corpus, revisão criminal. E as postulações administrativas todas que hoje se multiplicam. Postulações administrativas. Parece claro, está claro que está excluído. Não se atingiu aqui o direito do funcionário requerer férias ou Diante do espírito normativo ou, que norteou esse texto. ou o caso dos corregedores aventado pelo ministro Peluso. Aí é direito de representação. Eu entendo que em matéria de habeas corpus a questão não se põe por um dado lógico. Como o habeas corpus se destina a garantir a liberdade de locomoção, o caso concreto pode se dar num contexto em que a parte não tenha sequer condições de se deslocar para contratar um advogado, para contactar um advogado. Entendeu? Da forma como está redigida a lei, está revogada o dispositivo do Código de Processo Penal. Qualquer postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário, incluindo o habeas corpus. Essa questão do habeas corpus está excepcionada no próprio Estatuto, no parágrafo 2º do artigo 1º. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, a minha primeira intenção seria pedir vista das duas ADINs, porque realmente a matéria é complexa e eu estou chegando agora ao tribunal e demandaria realmente uma análise um pouco mais aprofundada. Mas com relação a essa primeira questão, parece-me que já há uma certa prejudicialidade, pelo menos no que diz respeito aos juizados especiais. Bem, este é um ponto com relação ao qual não há possibilidade de retrocesso. Mas eu tenho, data vênia, uma posição com relação a essa questão, que é a seguinte. Em primeiro lugar, eu comungo com o eminente ministro Carlos Aires Brito, no sentido de dizer que essa indispensabilidade do advogado no que diz respeito à administração da justiça é de caráter absoluto, ou seja, não se pode restringir a presença do advogado em qualquer ato judicial. É uma garantia institucional, como disse o eminente ministro Gilmar Mendes. Quer me parecer, data vênia, eminente ministro César Peluso, que apenas a inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão, que é a última frase, depois da vírgula do artigo 133, é que está limitado pela lei, que pode, eventualmente, sofrer uma limitação por parte da lei.
Entretanto, eminente presidente, eu, data vênia, não vou tão longe a ponto de exigir, obrigar a presença do advogado em todos os atos jurisdicionais. E até porque, como foi aventado aqui, existem precedentes importantes que são historicamente relevantes. É a questão da postulação do reclamante na Justiça do Trabalho, é a questão dos habeas corpus, embora tenha sido abrigado no Estatuto dos Advogados, é a rescisória, onde também é possível a postulação direta do interessado. Então, a revisão criminal. Revisão criminal. É que eu transitei da justiça criminal para a justiça civil. Que não deixa de ser uma rescisória, né, em benefício do condenado. Né? Então, existem precedentes importantes, me parece, que permitem que o legislador ordinário, em benefício da celeridade, da informalidade, da oralidade, restringe eventualmente a presença do... ou melhor dizendo, dispense a presença do advogado. O que Vossa Excelência diz que, então, o preceito é de caráter relativo. Sem dúvida. Não, relativo no seguinte sentido. Sim, eminente César Peluso. Não, o que não é possível é proibir a presença do advogado. Impedir, obstaculizar. Mas é preciso deixar bem claro isso. Quer dizer, o que eu afirmo, e nesse sentido eu peço vênia para afirmar com todas as letras, e aí me filiando à posição do eminente Carlos Aires Brito, é no sentido de que essa indispensabilidade do advogado não pode ser restringida por lei nenhuma. Essa é uma garantia institucional de caráter absoluto. O que se pode, na verdade, é prescindir da presença do advogado em determinados atos judiciais. O que não pode é proibir a presença. Não, mas isso ninguém sustentou. Ninguém sustentou. Ninguém sustentou isso. Até eu dizia que a experiência hoje... Até eu dizia exatamente que a experiência indica o contrário, que nos juizados especiais federais, a despeito de não haver a exigência, há hoje uma presença e os... Claro. O advogado contribui decisivamente para a celeridade. De maneira que, com essa afirmação, senhor presidente, eu, claro, entendendo que está em parte prejudicada a questão, em face do precedente já desta Corte, no que diz respeito a esta outra parte mais abrangente, eu julgo procedente a ação. Pois não. Ministro Eros Grau. Senhora presidente, eu entendo que esse direito não é ilimitável. Eu quero fazer referência ao acordo NAT 1539, que já foi anteriormente mencionada pelo ministro César Peluso, cuja emenda diz: não é absoluta a assistência do profissional de advocacia e juiz, podendo a lei prever situações em que é prescindível a participação do advogado. São exatamente aquelas hipóteses que já foram mencionadas anteriormente, especialmente da Justiça do Trabalho, da revisão criminal, do habeas corpus. De modo que eu estou de pleno acordo com a afirmação do ministro Peluso de que não é absoluta a assistência do profissional. De modo que, então, voto nesse sentido. O voto do ministro Marco Aurélio, apenas para reavivar pela improcedência. Prejudicado em parte no que diz respeito aos juizados especiais. A revogação do dispositivo quanto a juizados especiais pelas leis posteriores. É nesse sentido que eu voto. Então. Vossa Excelência acompanha, então, o voto divergente do ministro Lewandowski. Joaquim Barbosa, como vota? Também eu acompanho a divergência, devido à vênia do ministro relator. Ministro Carlos Brito. Presidente, eu acompanho totalmente o eminente ministro relator. Ou seja, também considero que houve prejuízo em parte e, no mais, eu sou pelo julgamento da improcedência da ADIM. Ministro César Peluso. Com devido respeito, senhor presidente, prejudicado em parte e no residual pela procedência. Ministro Gilmar. Também eu, senhor presidente, pelas considerações já feitas e com a divergência. Senhor presidente, deixar bem claro, eu votei prejudicado em parte pela procedência, exatamente como votou, votou o ministro Peluso. De acordo com a divergência. Ministro Gilmar já votou. Ministro Celso de Mello.
Também, senhora presidente, entendo que está parcialmente prejudicada a ação direta quanto à norma ordem em análise, e na parte não prejudicada, eu peço vênia para acompanhar a divergência. Não só consideradas as afirmações aqui feitas, mas também relembrando um antigo julgamento plenário desta Corte, de que me tornei relator por acordo, na revisão criminal 4.886 de São Paulo, na qual esta Corte acentuou o caráter relativo da 4.886. Acentuou o caráter relativo também da intervenção do advogado nas causas que, eventualmente, o legislador comum entenda como o fez em relação ao habeas corpus, como o fez em relação à revisão criminal, como o fez em relação à legislação sobre juizados especiais, permitir conferir diretamente à própria parte capacidade postulatória. Portanto, acompanho a divergência nesse ponto, senhor presidente. Ministro Sepúlveda pertence. Senhora presidente, no julgamento cautelar, limitei-me a julgar inconstitucional a norma com relação aos juizados de pequenas causas, hoje, na verdade, absorvidos pelo juizado especial de até 20 salários mínimos, onde incide a dispensa do advogado. Neste caso, é norma posterior e a ação está prejudicada. No mais, peço vênia, eminente relator, para entender que não é absoluta vedação ao legislador de dispensa da participação do advogado em determinadas causas. Claro, sujeita essa dispensa a juízo de razoabilidade e de proporcionalidade. Nesses termos, também acompanho a divergência, julgo em parte prejudicada e procedente quanto à expressão qualquer com essa interpretação que o tribunal tem dado. Também tenho voto e, pedindo vênia, eminente relator, acompanho a linha divergente. Proclamo o resultado parcial relativo ao inciso 1º do artigo 1º. O tribunal, por unanimidade, julgou prejudicada a alegação de inconstitucionalidade relativamente à expressão juizados especiais. E, por maioria, vencidos o relator e o ministro Carlos Brito, julgou procedente nesta parte a ação. Prosseguimos. O parágrafo 2º do artigo 1º, né? O tribunal afastou a legitimidade da requerente, né? Não cabe o exame. Parágrafo 3º do artigo 2º e parágrafo 2º do artigo 7º. Quando da apreciação da medida liminar, assim me pronunciei. Senhor presidente, o ministro Francisco Rezec lembrou que a norma básica de regência está no artigo 133 da Carta de 1988. Lendo-se o dispositivo, chega-se à conclusão de que se assentou como regra a inviolabilidade do advogado, considerados os atos e manifestações no exercício da profissão, aludindo-se a limites estabelecidos na lei. Potencializou-se, penso, o desempenho profissional voltado à cidadania, à defesa dos direitos dos cidadãos, obstaculizando-se qualquer enfoque que, de alguma forma, pudesse inibir a atuação do causídico. Indaga-se. Podemos ver, e creio que agora estamos nos defrontando com a norma mais importante do Estatuto, parágrafo 2º do artigo 7º, no que disciplina a matéria no âmbito da conveniência, um conflito com a Carta da República. Não se tem nessa regra justamente a fixação
dos limites que se deixou a cargo do legislador ordinário? A meu ver, sim. O parágrafo 2º do artigo 7º, ao preceituar que o advogado tem imunidade profissional, repete, nessa parte, o que está no artigo 133 da própria Constituição, e a seguir, delimita, como previsto nesse artigo, essa inviolabilidade, ao afastar a hipótese de se cogitar de injúria, difamação ou desacato por parte do advogado em atitude que venha a assumir no exercício da atividade, em juízo ou fora dele, ou seja, no desempenho profissional. A lei, no campo da conveniência, mitigou a imunidade profissional, ao contrário do que se tem no artigo 53 da Carta quanto aos parlamentares, para admitir a submissão daquele que exceda os limites do razoável na defesa dos interesses do respectivo constituinte às sanções disciplinares perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Senhor presidente, disse então, continuo convencido de que não podemos, na apreciação de uma ação direta de inconstitucionalidade, partir para o campo que considero ambíguo, o da subjetividade, o da indagação sobre a conveniência ou não do preceito. Resta-nos apenas questionar se, tal como se contém, o dispositivo conflita ou não com o texto constitucional, e não vejo esse confronto, mesmo em face ao que ressaltado pelo ministro relator quanto à isonomia. O advogado está em pé de igualdade com os magistrados e com os membros do Ministério Público. Não tenho notícia de demandas penais contra magistrados que, de alguma maneira, em pronunciamento judicial, tenham lançado expressões que pudessem ser consideradas injuriosas ou difamatórias em relação a qualquer das partes, ao Ministério Público ou ao advogado da causa, ainda que reformado o provimento judicial. Peço vênia, senhor presidente, para entender que o preceito neste primeiro exame, e agora estou convencido disso, tal como veio à balha, harmoniza-se com o teor do artigo 133 da Carta. Indefiro a liminar e mantenho, portanto, a eficácia do dispositivo. No tocante, lancei logo após, senhor presidente, desejo registrar meu voto para, no caso, caminhar no sentido de deferir a liminar quanto à alusão em si ao desacato. No tocante à manifestação em juízo e fora dele, no exercício de sua atividade, empresto o sentido que foi ressaltado pelo ministro relator, ou seja, a inviolabilidade está jungida à atuação profissional como advogado. E, já agora, transcrevo os dois dispositivos atacados, parágrafo 3º do artigo 2º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. Parágrafo 2º do artigo 7º. O advogado tem imunidade profissional não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Impugna-se, digo, no primeiro dispositivo, a expressão nos limites desta lei, e no segundo, o trecho não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele. Colho do artigo 133 da Constituição Federal como regra a inviolabilidade por atos e manifestações no exercício da profissão de advogado. A exceção corre à conta da lei,
no que o texto constitucional contém a cláusula nos limites da lei. Pois bem, estes vieram à balha com a Lei 8.906, de 94, com o Estatuto dos Advogados. Então, considerado até mesmo o poder de polícia exercido pelo juiz, a possibilidade de haver o corte da palavra e a riscadura de expressões que sejam tidas como injuriosas em seu sentido largo, artigo 15 do Código de Processo Civil, na lei em comento dispôs-se sobre a inviolabilidade, buscando, acima de tudo, afastar o cerceio ao exercício da profissão, deixando os profissionais da advocacia, em um primeiro passo, como senhores da atividade a ser desenvolvida, e previram-se sanções disciplinares por excessos. Não vejo como concluir, tendo em vista o artigo 133 da Constituição Federal, arremessa justamente à lei, e a lei aqui é o Estatuto, pela pecha de inconstitucionalidade. Julgo improcedente o pedido formulado. Portanto, o eminente relator julga improcedente tanto com relação ao parágrafo 3º do artigo 2º, quanto com relação ao próprio artigo 2º da lei. Ministro Marco Aurélio, no julgamento do pedido de liminar, foi também abordado o parágrafo 2º do artigo 7º. Sim, eu procedi ao exame. O parágrafo 2º, né, do artigo 7º. É o que revela a cogita da imunidade, né, e explicita que não constitui injúria, difamação, desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade. O desacato. Do desacato. Então, Vossa Excelência julga totalmente improcedente. Improcedente. Pois não. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator. Eu entendo que o legislador ordinário foi até muito parcimonioso, porque esta imunidade profissional é absolutamente indispensável para que o advogado possa exercer condignamente e amplamente esse munus público importante que ele é revestido, que a Constituição lhe garante. Portanto, eu acompanho o relator em totum. Ministro Eros O Grau. relator. Ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente, por ocasião do julgamento da medida cautelar, concedeu-se a liminar no que se refere ao termo desacato, por entender que para admitir a impunidade do desacato seria mister revogar os dispositivos que dão ao juiz poder para assegurar a ordem e manter o decoro na audiência, de ordenar que se retirem da sala de audiências os que se portarem inconvenientemente, de dirigir os trabalhos, de exortar advogados e o órgão do Ministério Público a que discutam a causa com elevação e urbanidade. Os ministros Sidney Sanches, Moreira Alves e o presidente Otávio Galotti foram bem além. Eles votaram no sentido de suspender toda a expressão, não constituindo injúria, difamação ou desacato, puníveis por qualquer qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele. Um dos argumentos é de que cria-se com essa norma uma situação de desigualdade entre o juiz e o advogado, pois o advogado fica imune, não é? Ficou imune, inclusive perante o judiciário, relativamente a possíveis injúrias, difamações e desacato, ao passo que o juiz responde criminalmente. Você me permite? Se for um juiz recatado, ele não será desacatado. Eu me inclino pela confirmação da cautelar. Na extensão mais reduzida ou mais ampla? Mais reduzida. Só relativa ao desacato. O Código Penal o 142 já reconhece em relação aos crimes de injúria e difamação, né? Não a calúnia, né? Pode injuriar, pode difamar, agora tapa na cara também, demais.
Ministro Carlos Brito, como vota Vossa Excelência? Senhora Presidente, eu vou partilhar com os eminentes colegas uma perplexidade. Na discussão anterior, pude afirmar que o que a Constituição admitiu limite ou limitabilidade foi quanto à inviolabilidade do advogado. Então, aqui está dito no artigo 133 que o advogado é inviolável no exercício da profissão nos limites da lei. Muito bem, que fez o parágrafo 3º do artigo 1º do Estatuto da Ordem. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, até aí coerente com a Constituição, nos limites desta lei. Só que a lei não trouxe limite e limitou. E limitou, ao dizer que não comete, é inviolável por qualquer ato, qualquer manifestação. Olha, o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis, qualquer manifestação de sua parte. Vale dizer, me parece que esse dispositivo tornou absoluto o que a Constituição fez relativo. A menos que Vossa Excelência tenha acertado, é que isso, quer dizer, deve ser interpretado com granossales. Assim decidimos, por exemplo, no inquérito 1674, do então advogado-geral da União. Vale dizer, manifestação que guarde pertinência com a discussão da causa. Qual foi a ADIM que Vossa Excelência acabou? Não, isso foi o inquérito, foi no inquérito 1674. 1674. E também, no mesmo sentido, o RHC 80.536, ambos, fui relator do habeas corpus e redator do acórdão no inquérito. Se for para interpretar com essa moderação... Agora, eu excluo o desacato. Eu excluo o desacato porque ele é incompatível com a própria autoridade dada, obviamente, ao juiz na presidência dos atos. Nós julgamos. Mas a presunção é que haja uma atividade profissional harmônica com a ordem natural das coisas, com os parâmetros reinantes, né? Debaixo da cláusula do atuando no processo, o advogado não faça para desacatar o magistrado. Né? Se formos agora nós sabemos que há magistrados acometidos de juizite, né? Que poderão tomar qualquer ato por parte do advogado como desacato e dar ordem de prisão. Também não tem tanto advogado na cadeia para desacato. Bem, se for para interpretar o dispositivo na linha do inquérito 1674, debaixo dessa cláusula do granossales, aí eu não vejo inconveniente, não. Agora, para não deixar passar em branco, o Estatuto da Ordem trocou a palavra inviolabilidade por imunidade. E nós sabemos que imunidade tem caráter processual, ao passo que inviolabilidade tem caráter material. Isso é terminológico. Mas não é. Não é. Ampla cidadania no Brasil, a expressão imunidade material. Não, mas a Constituição mesmo distingue, a propósito de parlamentar, inviolabilidade e imunidade, para conferir caráter processual à imunidade e caráter material à inviolabilidade. Só para não deixar passar em branco uma crítica, mas é muito lateral, não tem maior significado. A material gera inviolabilidade. Senhor presidente, eu queria apenas fazer uma parte ao eminente ministro Carlos Brito, dizendo o seguinte, que realmente eu entendo que houve uma limitação na questão da inviolabilidade, porque o dispositivo em questão poderia ser muito mais amplo, poderia, por exemplo, dar imunidade com relação ao crime de desobediência, por exemplo, do artigo 330, ou calúnia, como já foi aventado aqui, de maneira que houve uma restrição nos termos da legislação ordinária. Eu achei uma redação tão em aberto, mas com essas ressalvas, eu vou acompanhar o voto do relator, não é? O relator não propôs. Não, do ministro Joaquim, com a divergência.
ministro Joaquim dissente no ponto em Mantém a que cautelar. preserva a eficácia da cautelar. Ou desacato, Sim. exclui o desacato. Tá certo. Ministro César Peluso. Também, senhor presidente, eu também mantenho a cautelar com a ressalva da interpretação dada no inquérito em relação aos outros dois, até porque, se for permitido, teoricamente, o delito de desacato está desconsiderada a autoridade do juiz no exercício da função jurisdicional. Ministro Gilmar Mendes. Também, senhor presidente, com a ressalva, acompanho o eminente ministro Joaquim D'Ambassa. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, quando do julgamento do pedido cautelar, constou da ata dos julgamentos que o ministro Marco Aurélio e eu ficamos vencidos quanto ao deferimento desse provimento, no que se refere ao parágrafo 3º do artigo 7º. Mas eu observo dos votos, especialmente do voto do ministro Marco Aurélio, que Sua Excelência explicitou o alcance desse voto, limitando a liminar ao desacato, e, portanto, suspendendo a eficácia da expressão desacato. Não é? Foi, então, na liminar. Ficaram vencidos Houve aí os ministros Moreira Alves e Sidney Sanches, que suspendiam de maneira as ampla figuras criminais. A menção às mas houve esse aditamento ao voto, e eu me lembro que eu acompanhei o ministro Marco Aurélio nesse sentido, embora conste da ata aqui que nós ficamos vencidos em relação, digamos, ao parágrafo 3º, inclusive a expressão desacato. Mas eu acho que sim. Mas aqui o que ocorre para mim é porque nós estamos... Se eu pudesse até atuar no campo da simples conveniência, da simples pedagogia, né, eu manteria o preceito. O que eu não consigo perceber é um conflito com o 133, no que a não ser que se diga que o preceito não é razoável, não é? No que o 133 remete à lei, e veio a lei e dispôs dessa forma, né? Agora, eu não vejo falta de razoabilidade, né? Porque o valor maior protegido, né, é justamente a atuação independente, sem receio de ter-se até um exagero por parte daquele que seja destinatário de petição, de palavras, quanto material ao presidente. A uma reação maior, né? Hein? Que é? Eu tenho dúvidas até se a inviolabilidade parlamentar, que é mais ampla, compreende a calúnia, por exemplo, cubra um desacato material aí nós partimos, ao presidente de uma casa legislativa. Aí nós partimos para o não me toque. Não, ministro. Ô, ministro. Tudo tem limite. É da preservação da autoridade. É autoridade. Não se preside uma sessão se não se tem autoridade. É o caos. É verdade. Tem que suportar injúria, tem que suportar difamação. Nesse caso, nós estamos partindo da ideia de que há uma garantia institucional. Agora, essa garantia institucional há de ser funcionalmente pensada no âmbito do Poder Judiciário. Portanto, e é o juiz que preside. Portanto, não pode ser objeto de eventual desacato. Por isso, esse limite é material, decorre do próprio modelo constitucional. Não se trata de nada arbitrário. É elemento de funcionabilidade. Por isso, senhora presidente, eu já me manifestava nesse sentido, e entendendo que essa inviolabilidade realmente não é absoluta, e a imunidade é apenas uma expressão dessa inviolabilidade, eu entendo que se impõe, no caso, a procedência parcial, limitada à expressão desacato. Agora, é evidente que, no momento em que nós decidimos, não havia o que vem se registrando agora com preocupante verificação, que são os conflitos absurdos que surgem a partir de condutas arbitrárias por parte de membros de CPIs em relação aos advogados.